Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nesta aula, trabalharemos os conteúdos: avaliação dos sistemas de irrigação, teste de uniformidade de água, onde vamos identificar as principais causas do funcionamento inadequado dos sistemas de irrigação, estabelecer os critérios necessários para o teste de uniformidade em sistemas de irrigação por aspersão, calcular o coeficiente de uniformidade de Christiansen, o Cook, estabelecer os critérios necessários para o teste de uniformidade em sistema de irrigação localizada, calcular o coeficiente de uniformidade de distribuição, o CUD. Não esqueçam o papel e a caneta para anotar as possíveis dúvidas. Essas dúvidas deverão ser postadas no Fórum Tira Dúvidas. Vale lembrar que para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Vamos começar com alguns questionamentos, que serão muito importantes para o desenvolvimento da nossa aula. Vocês sabem por que a avaliação de sistemas de irrigação é tão importante? Qual a importância da uniformidade de distribuição da água nos sistemas de irrigação? E quais os fatores que afetam a uniformidade de distribuição de água no solo? A avaliação da operação de sistemas de irrigação está ligada a diversos parâmetros do desempenho, definidas em determinações de campo como vazão, tempo de irrigação, uniformidade de aplicação, os quais são considerados fundamentais para a tomada de decisões em relação ao diagnóstico do sistema. Com a avaliação dos sistemas de irrigação, tem-se o conhecimento da qualidade da irrigação que está sendo implementada, a partir de uma gama de coeficientes de uniformidade de aplicação de água, os quais expressam a variabilidade de distribuição aplicada pelo sistema de irrigação. Mas o que é uniformidade de distribuição da irrigação? E qual a sua importância? O conceito de uniformidade de distribuição foi introduzido por Christiansen em 1942, referindo-se à variabilidade da lâmina de água aplicada ao longo da extensão de uma superfície de um terreno irrigado. A uniformidade da irrigação tem efeito no rendimento das culturas e é considerada um dos fatores mais importantes no dimensionamento e na operação de sistemas de irrigação. Reduzidos valores de uniformidade determina, em geral, maior consumo de água e energia, maior perda de nutrientes e, ao mesmo tempo, podem proporcionar às plantas com déficit hídrico, em significativa proporção na área irrigada. A uniformidade de distribuição da água para irrigação é um importante fator do projeto que afeta a produção das culturas, a eficiência e a lixiviação de fertilizantes. Outro fator a ser considerado é que se os sistemas de irrigação for também utilizado para a aplicação de produtos químicos via água de irrigação, a uniformidade de distribuição desses produtos na área vai estar diretamente ligada à uniformidade de aplicação da água, afetando desse modo tanto as produtividades das culturas como problemas relacionados à lixiviação de produtos químicos. Índices de uniformidade de distribuição de água para irrigação acima de 90% são considerados excelentes. De 90% a 80% são classificados como bons, de 80% a 70% razoável, de 70% a 60% são ruins e abaixo de 60% são índices de uniformidade de distribuição inaceitáveis. Quais os fatores que afetam a uniformidade de distribuição na água? Os fatores que afetam a uniformidade de distribuição da água podem ser classificados em climáticos e não climáticos.
Os fatores climáticos são a evaporação, a temperatura do ar, a umidade relativa e as condições locais do vento. Os fatores não climáticos são relacionados ao equipamento e ao método de avaliação. Quanto ao equipamento, os fatores são a pressão de operação dos emissores, a velocidade e alinhamento da linha lateral do equipamento e a altura do emissor. São um dos principais fatores que altera a uniformidade de distribuição. Para a avaliação da uniformidade de aplicação por aspersão, o coeficiente mais conhecido e largamente utilizado é o de Christiansen, o Cook, sendo 80% o seu valor mínimo aceitável, podendo-se admitir valores inferiores se a precipitação pluvial tem uma contribuição significativa durante a estação de cultivo, ou ainda se os sistemas são suficientemente reduzidos, compensando a diminuição do lucro devido à redução de produção da cultura. Quando os testes de uniformidade em sistema de irrigação por aspersão for realizado, o alcance de cada aspersor deve ser superior a 70% do espaçamento entre os aspersores, como esquematizado aqui, né? Você tem 70% cobrindo o alcance do outro aspersor. Por exemplo, para aspersores com espaçamento de 10 metros, o alcance deve ser superior a 7 metros. Nesta segunda imagem aqui, é possível observar no campo os coletores instalados para aspersão, para avaliação da uniformidade de aplicação neste sistema. Mas como se calcula o coeficiente de uniformidade de Christiansen, o Cook? Podemos calculá-lo através da seguinte fórmula, apresentada aqui, onde teremos o resultado em percentagem, sendo N o número de coletores ou pluviômetros. XI é a lâmina aplicada em cada ponto coletado. X médio é a lâmina média de todos os coletores. Como exemplo, podemos avaliar um sistema de irrigação por aspersão para a cultura do feijão, sendo o espaçamento entre eles 12 por 12 e a vazão do aspersor de 2,4 metros cúbicos por hora, a pressão de operação desse sistema de 14 MCA e a avaliação foi feita durante 1 hora. Na verdade, todos esses dados não serão utilizados no cálculo do Cook. Para determinar o coeficiente de uniformidade de Christiansen, precisamos de dados de campo. Então vamos lá. Aqui a gente tem os dados de campo nessa tabela, onde é possível observar que a média de todos esses dados é igual a 106,2 mililitros, né? Jogando os dados na fórmula, obteremos um valor do Cook de 83,65%. Para aspersão, um Cook acima de 80% é considerado um Cook aceitável para aspersão. O índice de uniformidade, frequentemente utilizado para avaliar sistemas de irrigação localizada instalados, é o coeficiente de uniformidade de distribuição, também chamado de coeficiente de uniformidade de emissão, que leva em consideração os 25% do total das observações, diferente do Cook, né, que você considera todas as avaliações, sendo que esses 25% as menores vazões observadas.
e você também considera a vazão média de todas as avaliações. E ele é calculado pela seguinte fórmula, onde a gente também tem os resultados em percentagem e x médio aqui barra médio são apenas os valores dos 25% observados no campo, os menores valores, né? E o x maiúsculo médio são a média de todas as observações, considerando todos os pluviômetros. Para saber a vazão do emissor ao longo da linha lateral, faz-se necessário o volume em unidades de vazão, que normalmente para irrigação localizada é dada em litros por hora. Para isso, divide-se o volume pelo tempo de coleta. Como exemplo, podemos avaliar um sistema de irrigação localizada por gotejamento, com 3 emissores por planta, a vazão do projeto de 6 litros por hora e a pressão de 1,5 kg/força por centímetros quadrados. Todos esses dados também não serão utilizados para determinar o CUD. Para a determinação desse coeficiente, a gente precisa dos dados de campo que estão apresentados na tabela. Temos aqui destacado em vermelho todos os valores, o que corresponde a 25% das menores precipitações, que em média deu 5,93 litros por hora. A média total de todas as vazões, que aqui vão ser esses dados que a gente vai utilizar, corresponde a 6,23 litros por hora. Jogando os dados na fórmula, obteremos um coeficiente de uniformidade de distribuição de 95%, que é considerado um excelente coeficiente de uniformidade de distribuição. A melhoria dos valores de uniformidade pode ser obtida pela adoção de práticas de manejo, como a limpeza periódica e mais criteriosa dos sistemas de filtragem, possibilitando maior pressão nos pontos de emissão, assim como o desentupimento dos gotejadores e limpezas nas linhas laterais. Outro conteúdo também estudado nessa aula será a infiltração de água no solo, onde vamos conceituar infiltração e infiltrabilidade, identificar os fatores que interferem na infiltração dos solos, calcular a velocidade e a capacidade ou taxa de infiltração de água nos solos, definir métodos para determinação da infiltração de água nos solos. Bom, para começar este assunto, precisamos entender dois importantes conceitos: infiltração e infiltrabilidade. Infiltração é o processo pelo qual ocorre a entrada de água na superfície do terreno, no sentido ao interior do solo. Infiltrabilidade é uma propriedade do solo que se caracteriza pela permeabilidade de água disponível para penetrar no solo. Veja que é de fundamental importância essa diferença entre os conceitos de infiltração, porque a infiltração é uma só e a infiltrabilidade pode variar de um solo para outro. Um exemplo é a infiltrabilidade de um solo arenoso, que é diferente de um solo argiloso, devido às propriedades do solo. A infiltração de água no solo é de grande importância para diversas áreas dos demais variados interesses. A velocidade e a quantidade de água infiltrada no solo são importantes elementos para a planta, pois apenas com esse conhecimento saberemos se existe ou não umidade no solo suficiente para o pleno desenvolvimento da cultura.
O processo de infiltração é um fenômeno que depende do tipo de solo, ou seja, da natureza de formação do solo, da existência de água disponível para que esta possa infiltrar. Depende também do estado da superfície do solo, se ele está ou não compactado. Depende também do volume de água e a quantidade de ar inicialmente presentes no solo. O fator mais importante e que tem uma influência direta na taxa de infiltração é a cobertura vegetal que está sobre o solo durante a chuva. Quando nos deparamos com uma chuva de elevada proporção, que cai em um solo nu, desprovido de vegetação, o impacto das gotas de água faz com que a infiltração diminua nesse solo. Porém, essa situação pode ser amenizada ou até mesmo reduzida quando se tem um solo com cobertura vegetal. Porém, outros fatores interferem na infiltração, como o tipo de solo, se é um solo arenoso ou argiloso. Nesse item, podemos destacar a densidade do solo também. Quanto maior a densidade, menor a infiltração. O manejo do solo, se o solo for preparado constantemente por máquinas pesadas, por exemplo, sua estrutura pode ser alterada, ficando compactado e diminuindo assim a infiltração. Depende também do estado inicial da umidade do solo. Se um determinado solo se encontra com elevado teor de umidade, a infiltração praticamente será nula. Caso o solo se encontre praticamente seco, a infiltração será maior. Depende da compactação do solo por animais. Solos onde trafegam animais sofrem intensa compactação pelos cascos destes. Isso irá resultar em uma redução da infiltração. Velocidade de infiltração é a velocidade com que a água infiltra no solo. É expressa em termos de altura de lâmina d'água por unidade de tempo. Para entendermos melhor a velocidade de infiltração, vamos imaginar uma chuva ou irrigação sobre um determinado solo. A velocidade de infiltração no início é máxima e diminui à medida que o solo é molhado, chegando gradualmente a um valor mínimo e constante. Nesse momento de valor constante, a velocidade de infiltração é chamada de velocidade de infiltração básica. O solo pode ser classificado, segundo a sua velocidade de infiltração básica, como solo de VIB muito alta, acima de 30 milímetros por hora, solo de VIB alta, de 15 a 30 milímetros por hora, solo de VIB média, de 5 a 15 milímetros por hora, e em solo de VIB baixa, que é inferior a 5 milímetros por hora. A velocidade de infiltração depende da permeabilidade e do gradiente hidráulico, que é determinada pela lei de Darcy, que rege o escoamento de água nos solos saturados e é representado pela seguinte equação, onde V é a velocidade de infiltração, K é uma constante da condutividade hidráulica, DH é a variação de carga piezométrica ou altura piezométrica e Tx é a variação de comprimento na direção do fluxo. Podemos definir a capacidade de infiltração como sendo a quantidade máxima de água que um solo, em determinadas condições, pode absorver. A capacidade de infiltração varia com o decorrer da chuva ou irrigação.
Se uma precipitação ou irrigação atinge o solo com uma intensidade inferior à capacidade de infiltração, toda a água penetra no solo. Porém, após um determinado tempo, irá provocar uma progressiva redução da própria capacidade de infiltração, já que os poros do solo já estão sendo preenchidos de água. À medida que a precipitação ou irrigação continua, a capacidade de infiltração do solo passa a decrescer a ponto de não haver mais infiltração, mas sim um escoamento superficial. A capacidade de infiltração instantânea é calculada pela seguinte fórmula, onde ITN é a capacidade de infiltração instantânea, ΔH é a variação da lâmina d'água, ΔT é a variação no intervalo do tempo. Para que possamos representar a infiltração de água no solo de maneira bem próxima à realidade, dispomos de alguns métodos operacionais de determinação da infiltração. A medida direta da velocidade de infiltração básica no campo pode ser feita através de vários métodos. Iremos destacar os dois principais, o método do infiltrômetro de anel, o método do simulador ou infiltrômetro de aspersão. O infiltrômetro de anel é um equipamento que consiste em dois anéis, sendo um menor de 25 centímetros e outro maior de 50 centímetros, ambos com 30 centímetros de altura. Esses anéis são instalados de forma concêntrica, enterrados 15 centímetros no solo, com auxílio de uma marreta. Para facilitar a penetração no solo, uma das bordas do anel possui uma espessura fina, na forma de bisel. Coloca-se água ao mesmo tempo nos dois anéis, como mostrado na figura. E com uma régua graduada, acompanha-se a infiltração vertical no cilindro interno, onde serão feitas as leituras. A altura da lâmina d'água nos anéis deve ser de 5 milímetros, permitindo uma oscilação máxima de 2 centímetros na régua, e deve marcar o tempo e o abaixamento do nível de água. O anel externo tem a finalidade apenas de impedir que a infiltração se processe no sentido lateral do solo. Já os simuladores de chuva ou infiltrômetros de aspersão são equipamentos que aplicam a água na forma de chuva, podendo ser controlados a intensidade de precipitação, o tamanho e a velocidade de impacto das gotas na área de teste, onde se deseja estudar as características de infiltração. A infiltração ou lâmina infiltrada é obtida pela diferença entre a precipitação e o escoamento. Um infiltrômetro de aspersão deve atender a alguns critérios. Produzir gotas de diâmetro médio similar àqueles da chuva natural. Apresentar a velocidade de impacto das gotas no solo o mais próximo possível da velocidade terminal das gotas de chuva. Produzir precipitação com energia cinética próximo da chuva natural. Possibilitar o controle da intensidade de precipitação. Promover distribuição uniforme da precipitação sobre a parcela experimental em estudo. Aplicar a água de modo contínuo numa parcela experimental com área adequada ao processo de estudo. Ser portátil e de fácil operação no campo. Diante dos referidos critérios, teremos um simulador ideal para fazer os testes. Com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula.
Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só e bons estudos. Até a próxima!